Saudações, galera, beleza? Bom, dando então continuidade ao nosso conteúdo, hoje a gente avança pelo pensamento iluminista, pelo pensamento que vai dar origem ao pensamento iluminista, e vamos passar para alguns dos principais teóricos desse movimento e do movimento também que antecedeu o iluminismo. Ou seja, o iluminismo não surge num estalar de dedos, ele é fruto de um contexto, fruto de uma busca pelo desenvolvimento de algumas ideias. Então, vamos lá. A importância de Maquiavel. O fortalecimento da autoridade real consolidou-se na Idade Moderna, no século XVIII. O que isso quer dizer? Lembrem-se que nós discutimos e que já pensamos e falamos diversas vezes sobre a formação dos Estados nacionais. Óbvio que esse conteúdo ele é recorrente, ele vai e volta ao longo de todo o ensino médio, porque é preciso relembrar dele em diversos contextos para entendermos diversos assuntos em suas pequenas particularidades. Nós está coçando. Vamos lá. Então, esse poder, essa centralização do poder com o nascimento dos chamados Estados modernos, isso se consolida no século XVIII. Marca ali a unificação de diversos estados com um poder centralizado. Só que ele se consolida, esse poder real ele se consolida, mas ele é bem anterior a isso. Esse processo de unificação dos estados que levam aos estados nacionais, ele começa lá atrás, com o surgimento desses estados nacionais. Com o surgimento de Espanha, com o surgimento de Portugal, com o surgimento da França, com o surgimento da Inglaterra, enquanto estados nacionais, enquanto países, com um exército profissional, com uma burocracia real, com a instituição de uma moeda única, com a instituição de pesos e medidas válidos dentro de todo o território, com um imposto definido pelo governo, com segurança para que os comerciantes transitassem dentro do espaço, dentro do território do Estado Nacional. Então percebam que isso é um processo histórico que vem se arrastando há séculos. Mas a Constituição mesmo, a consolidação se dá nesse contexto de autoritarismo extremo, de como é que eu posso colocar? Centralização. Mas é também nesse século, o século das luzes, o século do iluminismo, que esse poder concentrado, absolutista, vai sofrer seus maiores impactos, vai sofrer suas maiores pressões contrárias a ele. E, inclusive, é nesse contexto também do século XVIII que esse poder vai ruir, esse poder vai ser desinstalado do seu lugar confortável em que ele esteve na história. Mas vamos lá, vamos a passos lentos para que a gente consiga pensar e desenvolver esse pensamento tranquilamente. Bom, na live da semana passada a gente introduziu uma discussão sobre Maquiavel, sobre o pensamento maquiavélico, e a gente partiu da principal obra do Maquiavel, que é um manual de conduta de um príncipe para alcançar o poder e se manter no poder. Então, para esse pensador, para Nicolau Maquiavel, a política reverte-se de moral própria. E, por isso, o detentor do poder pode agir com violência quando necessário. Óbvio que quando a gente pensa desse jeito hoje, nas ditas sociedades democráticas que nós vivemos e assistimos, isso parece rigoroso demais. O uso excessivo de um poder em prol de uma manutenção dele, o poder. Só que é preciso lembrar que Maquiavel está dentro de uma Itália fragmentada. Maquiavel está dentro de uma Itália que tem em sua estrutura cidades-estados independentes. Florença é uma cidade-estado independente, Bolonha é uma cidade-estado independente, Veneza é uma cidade-estado independente. Então a gente está vivendo um momento em que a Itália não se unificou ainda, enquanto ela e a Alemanha são as duas últimas ali da Europa Central a se unificarem enquanto estados nacionais. Ela vive esse conflito permanente de reinos contra reinos, esses príncipes tentando invadir o reino vizinho, tomar o reino vizinho
e agregá-lo ao seu próprio principado, ao seu próprio reino, à sua própria cidade-estado. E Maquiavel, então, diante desse contexto histórico no qual ele está inserido, ele vê a necessidade de, ele como consultor político, ele como conselheiro político de grandes líderes, ele vê a necessidade de constituir um rei, um príncipe, que pense as relações de poder e que entendam que se houver necessidade de ser duro, se houver necessidade de ser violento, se houver necessidade de ser cruel, tendo como objetivo final a manutenção do poder, o príncipe precisa assumir essa responsabilidade e, de fato, se tornar violento, se tornar cruel, se tornar um malfeitor nesse sentido. Tranquilo até aqui? Bom, Maquiavel, ele é fruto do seu tempo. Ele é um homem do seu tempo. E ele é um homem que está assistindo às diversas transformações implementadas pelo Renascimento, que contesta valores e métodos que foram instituídos na Idade Média. Então ele vai defender que é preciso uma verdade de ação. É preciso ter um caminho claro, muito bem definido do que se vai fazer, quando se vai fazer, para que as coisas funcionem de forma organizada. Então ele vai, por exemplo, desvalorizar o método dedutivo, que foi tão utilizado durante toda a Idade Média, e vai valorizar ao extremo o método indutivo, que está sendo proposto ali nesse processo de transição, que mais tarde, óbvio, isso vai desencadear o chamado método científico. Mas ele vai então se posicionar contra esses valores medievais, essa forma de pensar que era medieval. Ele, por todos esses embates, por todas essas novidades que ele traz para o campo do conhecimento político, ele é considerado um dos pais fundadores do que hoje a gente chama de ciência política. Então, por exemplo, se você for estudar ciências sociais e for se embrenhar, se especializar em ciência política, é bem provável que você leia toda a obra, todo o pensamento de Maquiavel e os diversos comentadores que fizeram de suas carreiras a obra de Maquiavel como objeto de estudo. Bom, a política e a ética, dissociando-se da ideia do bem e do mal instituído pela Igreja Católica. Eu toquei nesse assunto na live, mas eu vou voltar a ele para aprofundá-lo. Quando a gente pensa nas relações sociais, nas relações humanas, é natural que a gente pense a ideia de bem e de mal. É natural que a gente pense a ideia de justo e de injusto. E quando a gente pensa esses valores morais, esses valores sociais, é natural que nossa referência para pensá-los seja a cristandade, seja a Igreja Católica com todas as suas instituições, com todos os seus valores, com todos os seus modelos. Dentro dessa lógica, dentro dessa observação, a gente se esquece de alguns detalhes. Mas como assim se esquece de alguns detalhes? A gente nunca parou, por exemplo, para refletir que todo esse valor do que é bem, do que é mal, é fruto desse modelo cristão. E Maquiavel, ele, observando esse contexto, ele entende que não dá para ser, por exemplo, eficiente num governo que precisa ser duro, se o governador, se o governo, se o príncipe, se o rei ficar restrito à ideia de bem e de mal, de justiça e de injustiça que é oferecido pela cristandade, pelo modelo cristão. Então ele vai dizer, olha, a ideia de bem e de mal, a ideia de justiça e de injustiça, dentro do modelo cristão, serve perfeitamente a toda a população comum, a todos os indivíduos. Ao rei, ao príncipe, cabe uma outra modalidade de bem e de mal, uma outra modalidade de justiça, uma modalidade, mais flexível. Por quê? Porque os interesses do príncipe, os interesses do monarca, eles estão acima dos interesses das pessoas, acima dos interesses comuns dos indivíduos comuns. Então, é possível, por exemplo, que se ele precisar ser cruel, que ele seja cruel e que ele não seja julgado ou condenado por isso. Se ele precisar ser violento e impiedoso, que ele seja violento e impiedoso, mas conserve o poder.
Não à toa, uma das frases mais importantes da obra, O Príncipe, que na verdade a frase em si não é de Maquiavel, a frase é de uma biógrafa, de um estudioso do Maquiavel, mas a frase sintetiza de certa forma o pensamento de Maquiavel. Por quê? Porque diz: os fins justificam os meios. Olha que coisa interessante. Os fins justificam os meios. Você não vai encontrar nada que organize melhor esse pensamento. Se eu tiver que ser violento, serei. Se eu tiver que tomar alguma iniciativa que não seja muito popular, ela precisa ser tomada e será tomada. Por quê? Porque o objetivo final é a manutenção do poder. O resto é o resto. Interessante, né? Bom, antes de entrar em Hobbes, então, deixa eu só amarrar alguns pontos desse pensamento. Para Maquiavel, o rei ele precisa estar preparado para todas as adversidades. O príncipe ele precisa estar pronto. E aí ele tem um conceito que eu também citei na live, que é o conceito de virtude e fortuna. A fortuna seria, como eu disse, o acaso, o destino, algo que está fora do nosso controle, fora das nossas possibilidades, fora das nossas escolhas. É o acidente. Você programa, por exemplo, passar o final de semana tranquilo, relax. Sexta-feira é feriado, então você vai descansar. Vai passar a dormir até tarde, vai assistir série, vai comer à vontade. E aí chega na quinta, todas as aulas de todos os professores deixam um trabalho imenso para você. Isso era o planejado do professor, mas para você, naquele contexto ali, foi o acidente, foi o acaso. E aí agora você vai precisar mudar todos os seus planos. Vai? A Maquiavel, a virtude seria exatamente o que você faz a partir dessas coisas que você não pode controlar. A partir desses acasos que surgem no caminho. Alguém que tem virtude não irá se apavorar. Como sexta de manhã é feriado, mas o feriado se estende por sábado, domingo e segunda, alguém que tem virtude vai fazer e se organizar para realizar essas atividades todas na sexta pela manhã. A sexta à tarde, essa pessoa terá realizado todas as atividades e terá sexta à tarde, sábado o dia todo e à noite, domingo o dia todo e à noite, segundo o dia todo e à noite para descansar. Alguém que não tem virtude vai reclamar, passa o final de semana todinho preocupado com tudo isso e segunda à tarde vai sentar para tentar fazer esse trabalho. Mas ele não descansou porque ele passou o final de semana inteiro sabendo que precisava fazer aquilo, sofrendo porque precisava fazer aquilo e adiando para fazer aquilo. Então, para Maquiavel, virtude é a capacidade de um governante de lidar com as inconstâncias, com os acasos, com os acidentes, com as coisas que ele não tem controle, que Maquiavel vai chamar de fortuna. Tranquilo? Então, vamos adiante. Hobbes e o absolutismo. Vocês sabem que Thomas Hobbes é um dos principais teóricos do absolutismo, mas ele também é um chamado filósofo contratualista. Por quê? Porque para Hobbes existe um estado de natureza, e nesse estado de natureza os homens são livres para fazerem o que quiserem. São livres para matar, são livres para cometer todos os tipos de violências. Por quê? Porque nesse estado de natureza, que é uma hipótese teórica do Hobbes, não existe lei. Se não existe lei, não existe crime. Lembra uma música do Engenheiro do Havaí que diz assim: sem juiz não há jogada fora da lei. O que é que ele está dizendo? Se não existe um marco regulatório, se não existe uma lei que diga o que pode e o que não pode ser feito, tudo o que for feito é legítimo. E aí, Hobbes diz que nesse estado de natureza, óbvio, sobrevive o mais forte. Sobrevive aquele que tem mais vigor físico, mais força, mais capacidade de impor sua vontade através da força. Só que isso põe sempre em xeque a vida. Por quê?
Porque os mais fortes também dormem, os mais fortes também adoecem. Os mais fracos podem se unir em pequenos grupos e combater os mais fortes. Então a vida estava sempre em suspensão. A vida estava sempre à mercê de um ato de violência. Então eis que os homens fazem um contrato, abrem mão de sua liberdade. Esse contrato é espontâneo, não está lá assinado bonitinho. Eles abrem mão de sua liberdade completa de fazerem o que quiserem, para se submeterem a um Estado forte, soberano, que tem na figura de um monarca o poder centralizado. Esse monarca tem a responsabilidade de reverter a situação que Hobbes diz que é o estado de guerra permanente, que é o estado de natureza. A ideia de que o homem é o lobo do homem e que sem controle ele próprio se matará. Então, dentro dessa lógica, o Estado precisa ser forte e ele se torna forte a partir da retirada dessas liberdades individuais e, em troca, esse Estado garante a vida desses indivíduos. Através de quê? Através das leis e das instituições. Logo, para Hobbes, a democracia não é válida. Por quê? Porque a democracia todo mundo tem o poder de opinar e cada um normalmente vai opinar a partir dos seus interesses. Enquanto que no Estado absoluto você dá o poder ao monarca e confia que ele tomará as decisões mais sábias para suas populações. Então esse Estado surge para colocar fim à guerra, mas ele surge de um pacto social entre quem vai governar e quem será governado. Lembrando que quem vai governar aparece como uma figura escolhida por Deus. Lembra o direito divino de governar? O rei, o monarca, ele constrói um discurso alinhado com a Igreja Católica que vai reforçar que se ele se tornou rei, se ele foi nomeado rei, é porque Deus quis assim. O direito divino de governar é uma teoria muito presente nesse contexto. De buenas, então vamos adiante. Eu botei ali duas obras importantíssimas do Hobbes, De Chiffe e o Leviatã. Esse pensamento político de Hobbes aparece principalmente na obra O Leviatã. Baudin e Bossuet e o direito divino. Esses são dois teóricos que a gente não tem muitos materiais dentro do ensino médio. Vocês vão estudar isso mais a fundo em sociologia, em filosofia, em história política. Mas são dois teóricos que defendem com unhas e dentes o direito divino de governar. Eles dizem que esse poder político do monarca, para Baudin, ele deve ser como o poder de um pai. Por quê? Porque para ele o monarca é como um pai de todos os súditos daquele reino. Então todas as decisões do monarca, ela será em prol desses filhos, desses súditos. E ela será iluminada pela escolha de Deus. Deus escolheu o rei para governar e se Deus escolheu, era a melhor escolha a ser feita. Já Jacques Bossuet, ele vai caminhar também nesse sentido, a ponto de dizer que o rei seria uma espécie de ministro de Deus na Terra. Ele que foi um dos professores do rei Sol, Luís XIV, rei da França. Talvez a figura mais emblemática e a mais famosa dentro de todas as estruturas absolutistas que nós tivemos na Europa. Luís XIV é, sem sombra de dúvida, o mais eficiente enquanto rei absolutista. Rei francês. Dizia que todo o seu território, que o sol brilhava sobre todo o seu território, que onde houvesse sol brilhando era território da França. Passa então a ser chamado de Rei Sol. O pensamento social e político dos iluministas. As ideias liberais brotavam na Europa desde o século XVII. O sistema passou a ser considerado um estorvo pela burocracia o sistema absolutista, que pretendia obter o controle político do Estado e se desvencilhar dos entraves que dificultavam o desenvolvimento da produção e do comércio. Eu costumo dizer que a classe social mais bem articulada de toda a história da humanidade é a burguesia.
Porque a burguesia ela surge no final da Idade Média, início da Idade Moderna, comerciantes. Mas eles sempre se articularam para dar passos em direção ao poder. Ela, no caso a classe, a burguesia, que vai patrocinar a unificação dos estados em Estado Nacional. É ela quem vai criar os meios, os mecanismos para esses estados nacionais surgirem e se sustentarem num primeiro momento. Mas ela não faz isso de forma espontânea, como um ato de benevolência, como um ato de patriotismo, não. Ela faz isso porque ela vai ser atendida em todas as suas necessidades, como, por exemplo, a unificação da moeda, de uma única moeda por Estado Nacional, a implementação de punições severas para os assaltantes que saqueavam os comerciantes nas estradas dentro do território, a unificação de pesos e medidas dentro de todo o território, o que facilitava o comércio. Então a burguesia, ela foi dando passos em direção ao poder. Chega nesse momento, essas ideias liberais elas começam a questionar a validade de um Estado absolutista. Elas começam a propor que o Estado ele não detém um poder sobre tudo. E quando eles dizem sobre tudo, eles estão principalmente preocupados com a liberdade econômica e as liberdades individuais. E aí, óbvio, a burguesia começa ali a se apropriar dessas ideias liberais e a construir um plano para subverter, ou seja, para modificar aquela estrutura que estava posta, que era o chamado antigo regime, que era o modelo absolutista. Óbvio que isso só vai acontecer ali no final do século XVIII, com as revoluções ditas revoluções burguesas, principalmente a Revolução Francesa, mas tudo isso foi um processo de articulação da burguesia. Bom, articulado definitivamente com as revoluções inglesas do século XVII, a puritana e a gloriosa, o pensamento liberal ganhou corpo no século XVIII, como eu disse antes, o chamado século das luzes. O século das luzes, por quê? Porque para os iluministas, para os pensadores desse século, essa barulheira aqui está atrapalhando, mas eu vou tentar manter o foco. Para os iluministas, o rigor racional, a nossa capacidade de pensar de maneira organizada, seria o caminho mais curto entre a ideia de ação e a ideia de progresso. Então esses indivíduos eles vão perceber que o progresso é possível se trabalharmos de maneira racional, se pudermos pensar a organização social a partir da razão. E óbvio, toda essa estrutura vai ser moldada, vai ser pensada, vai ser encaminhada para que a gente tenha essa lógica de funcionamento de uma sociedade racional. E aí, como a burguesia está desejosa de limitar o poder dos monarcas absolutos, dos absolutistas, o iluminismo começa então a provocar pequenas reflexões acerca de um Estado de base constitucional. Como assim, Theo? Recuem um pouco no tempo. Se vocês pararem para pensar, o que é o absolutismo se não um governo pautado apenas nas vontades de um único sujeito, o rei? Se o rei acordasse, o rei absolutista, se Luís XIV acordasse, olhasse para sua cara e dissesse: não gosto de você, matem esse cidadão, ele poderia fazer isso, ao bel prazer. Então, para evitar que isso acontecesse, os iluministas começaram a propor um Estado que tivesse uma carta magna, ou seja, uma Constituição, que lá nessa Constituição existissem as leis que organizam, que definem quais são as responsabilidades do Estado, quais são as responsabilidades dos cidadãos ou dos súditos e ofereçam a essas pessoas a segurança de que o rei não se desviará de sua ação que está posta ali na Constituição.
Então, é como uma forma de limitar esse poder absolutista. A Constituição, ela oferecia garantias para a população. Como, de certa forma, ou pelo menos na prática deveria ser até hoje. Vamos lá? Locke e o pensamento liberal. Quem é Locke? Locke, assim como Thomas Hobbes, também é um pensador contratualista. Locke defende que, em prol de uma organização social, os indivíduos abriram mão de suas liberdades. Para Locke, também existiu o que ele chama de um estado de natureza. Só que olha que coisa interessante, o estado de natureza de Locke, ele não é necessariamente como o estado de natureza pensado por Hobbes. Um espaço de violência permanente, um espaço onde as pessoas se matam ao bel prazer do que desejam. Não. Para Locke, as pessoas até convivem em certa harmonia. No estado de natureza, as pessoas convivem, trabalham, vivem em comunidade de forma harmônica. Qual é a grande questão? A grande questão no pensamento de Locke é que, para ele, o trabalho garante a legitimidade sobre a propriedade privada. Vamos supor que você sai para caçar um cervo nesse contexto do estado de natureza lockeano. Você sai para caçar um cervo, passa ali 5, 6, 7, 8 horas armando, colocando uma armadilha, pega o cervo e está voltando para casa. O fruto de você ter trabalhado para caçar esse cervo garante a você a propriedade sobre ele. Ninguém pode te abordar no caminho de volta para casa e tomar esse cervo porque ele é seu. Você garantiu o direito sobre ele a partir do trabalho. Só que aí Locke vai dizer, pode ocorrer de que alguns indivíduos não respeitem essa lei, que não existe por escrito, que é uma convenção. E, se isso ocorrer, quem irá garantir que essa lei seja cumprida? Então, para garantir a defesa dessa propriedade privada, para garantir o direito inalienável à vida e à liberdade, Locke diz que nós abrimos mão da liberdade total e nos submetemos a um governo que vai oferecer exatamente isso. Ele vai diminuir nossas liberdades e vai oferecer a possibilidade de que a nossa vida seja preservada sempre, seja garantida pelo Estado, a nossa liberdade, ou seja, o direito de ir e vir, e a propriedade privada, que é fruto do nosso trabalho. Ele vai dizer que a gente vai organizar a vida a partir daí. E esse Estado, ele não é absoluto. Ele é um Estado que, se o governo, a população perceber um desvio, se a população perceber que esse Estado está mais preocupado consigo mesmo do que com a população, ela pode se organizar e derrubar esse governo. Detalhe, para Locke, a parte mais importante de uma estrutura governamental é o legislativo. São os homens escolhidos pela comunidade para formular as leis que irão organizar aquela comunidade, aquela sociedade. Por isso ele é considerado o pai do pensamento liberal político, ou seja, a liberdade política. De boas? Podemos avançar? Essa discussão de Locke toda ela acontece principalmente em sua obra O Segundo Tratado sobre o Governo. É um livretozinho de 100 e poucas páginas. Se tiverem curiosidade, vale muito a pena ler. Linguagem fácil, ele discute a maioria dessas teorias. Vamos adiante. A sociedade contratual iluminista. Crença na razão como propulsora do progresso da humanidade. Como eu disse, os iluministas atribuíam à razão o caminho mais seguro para o progresso, para o desenvolvimento da humanidade. Viam na enciclopédia que surge ali naquele contexto do iluminismo, produzida por Diderot e D'Alembert, como um marco inicial de organização de todo esse pensamento racional. Então a enciclopédia tem um papel muito importante. E... Travou? Pelo jeito travou. Não sei o que houve, mas talvez ela volte. Se não voltar, fica o áudio, vai ficar um podcast. Bom, deixa eu desligar aqui só para eu ver se ela volta.
E aí eu vejo. Não voltou. Ai, vamos lá. Vou desligar aqui porque está sem, então não adianta. Como eu estava dizendo, essa enciclopédia ela é um marco porque ela vai organizar e deixar tudo bonitinho ali num único lugar para ser pesquisado. E aí, essa crítica ao antigo regime e ao estabelecimento de uma nova ordem social passa então a questionar por que a gente ainda continua submisso aos valores instituídos por esse Estado absolutista. Por que a gente não derruba esse Estado absolutista e institui um modelo próprio? Percebe? Essas pequenas ideias, esses pequenos questionamentos é que vão mais tarde legitimar as revoluções que virão a partir daí, que surgirão a partir daí como questionamento desse antigo regime, desse modelo absolutista monárquico. Tranquilo? Então vamos adiante. Jean-Jacques Rousseau, o Pacto Social e a Soberania Popular. Jean-Jacques Rousseau também é um contratualista. Então, ele também é um contratualista. E ele vai defender uma teoria bem interessante. Ele vai dizer que no estado de natureza, os seres humanos eram bons. Extremamente bons. Não tinham maldades, viviam em harmonia entre si. E que é exatamente com o surgimento do Estado e com o advento, ou seja, com a chegada da chamada propriedade privada, é que os homens então passam a se tornar maus, porque passam a se adequar ao que a sociedade determina como um valor social. E aí eles abrem mão dessa bondade natural para se adequarem aos novos valores sociais. Dentro dessa lógica, ele diz que esse pacto social ele deveria ser organizado, ele deveria ser pensado, que o Estado russoniano deveria ser pensado a partir da ideia de soberania popular. Que ele não deveria ser, como é que eu posso dizer, a vontade do monarca. Ele deveria ser a manifestação da vontade dos indivíduos. Ou seja, você, indivíduo, no somatório de todos os indivíduos da sociedade, esse desejo dos indivíduos, esse desejo das coletividades é que deveriam prevalecer como a forma de governo, como a soberania popular, como o desejo do povo. E aí ele vai dizer que quando os indivíduos dessa sociedade do estado de natureza se submetem a esse contrato social, inclusive o Rousseau tem uma obra chamada O Contrato Social, na qual ele discute uma parte desses assuntos. A outra parte ele discute na obra A Origem das Desigualdades entre os Homens, a origem e o fundamento das desigualdades entre os homens. Ele vai dizer que o indivíduo submete seus direitos naturais à comunidade a que pertence. O que é que ele está dizendo com isso aqui? Ele está dizendo que nós abrimos mão dos interesses individuais em prol de algo maior, que é os interesses, que são, melhor dizendo, os interesses coletivos. E aí esses interesses coletivos passam então a serem mais importantes que os interesses individuais. Aqui em seguida o Barão de Montesquieu, Charles II de Montesquieu, mais conhecido na história da filosofia e da sociologia como o Barão de Montesquieu, escreve um livro importante e que está presente na nossa sociedade, por exemplo, que é O Espírito das Leis. Nessa obra ele institui a divisão do poder em poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. E esses poderes deveriam estar organizados de forma harmônica, sem que um tenha mais poder que o outro e sem que um interfira no espaço do outro.
Onde isso funciona de forma mais eficiente? Talvez na democracia americana, estadunidense. Aqui no Brasil, infelizmente, apesar dessa divisão ser clara, a gente assiste ao tempo todo, ao longo de toda a história política brasileira, uma interferência de um poder no outro. E isso não é o ideal segundo Montesquieu, mas infelizmente o ideal é uma coisa e a prática é outra completamente diferente. François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire. Voltaire é um defensor severo da liberdade de expressão e ele é um crítico ferrenho de todas as formas de opressão. Uma frase que é da biógrafa dele, da primeira biógrafa dele, mas que de certa forma resume bem o pensamento dele, diz o seguinte: posso não concordar com uma só palavra do que disseres, mas defenderei até a morte o direito que tem em dizê-las. Essa frase representa muito bem o pensamento do Voltaire, porque é uma frase que fala sobre tolerância. Fala sobre entender que nem sempre o indivíduo vai defender o mesmo ponto de vista que eu, mas eu tenho a obrigação moral e social de compreender essa opinião e respeitar essa opinião. Abaixo, o chamado pai do liberalismo econômico, Adam Smith, século XVIII. Smith vai dizer que, em sua obra A Riqueza das Nações, ele vai defender que o Estado não deve intervir na economia, que a economia seria um organismo que ela se autorregularia através do que ele chama a mão invisível do mercado. Para ele, o mercado se organizaria a partir da lei de oferta e de procura. Quando a oferta for maior que a procura, os preços caem. Quando a procura for maior que a oferta, os preços sobem. E assim, o mercado funcionaria de maneira organizada, sem a necessidade de que o Estado fosse lá e intervisse. Na teoria, isso é muito bacana. Na prática, a gente viu que todas as vezes em que o Estado quebrou, que o mercado quebrou, houve uma necessidade grande de intervenção estatal. Se o Estado não tivesse intervido, o mercado teria ruído. Exemplos máximos que é para pensar esses modelos, a crise de 29, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e mais recentemente a crise imobiliária dos Estados Unidos, que afetou o mundo todo em 2008. Então, essa teoria precisa ser revista, precisa ser repensada. E por fim, John Stuart Mill. John Stuart Mill, diferente de Adam Smith, que estava pensando no indivíduo, que estava pensando de forma egoísta o indivíduo dentro do mercado, Mill vai propor um princípio de economia política voltada para o bem-estar social. Não necessariamente bem-estar social, porque o bem-estar social é um conceito, mas a justiça social seria o termo mais apropriado para esse contexto. Porque ele acredita que a economia precisa beneficiar todos os indivíduos, e não apenas a grupos específicos dentro das relações sociais. Assim, os filósofos iluministas tinham em comum as críticas ao Estado absolutista e aos privilégios sociais, a defesa do liberalismo e do governo constitucional. Então, se vocês pararem para pensar ou precisarem resumir o que foi o pensamento iluminista, esses são os parâmetros. Críticas severas ao Estado absolutista e aos privilégios que esse Estado absolutista dava aos nobres, a defesa da liberdade tanto política quanto econômica e o desejo de um governo que baseasse a sua forma de governar numa Constituição, e isso garantiria o bom funcionamento da sociedade. Lembrando, se ficar alguma dúvida, anota no caderno. Semana que vem a gente vai ter live. Mas, se tiverem uma dúvida mais urgente, podem tranquilamente me enviar mensagens pelo WhatsApp, que assim que eu visualizar eu respondo. No mais, eu fico por aqui. Vou tentar resolver esse problema da câmera. Mas muito obrigado pela atenção. Até breve e tchau, tchau.